Boa tarde, pessoal. Eu sou Joliane Lins, professora da oficina I9ADM aqui do CJCC de Serrinha. E hoje estamos aqui, na verdade, numa grande indústria, a indústria chamada de Minas Bahia. É uma grande fábrica de calçados que fica situada aqui no bairro da Cidade Nova. E a gente vai fazer uma entrevista com uma das responsáveis dessa grande empresa para saber o que de fato aconteceu, né, nesse período de pandemia nesta empresa, se realmente foi necessário adequações a mudanças, a inovações para se manter no mercado, quais as dificuldades que essa empresa passou até aqui. Então, vamos lá. Pessoal, concluímos aqui a nossa entrevista com uma pessoa maravilhosa do RH aqui da Minas Bahia, a Alcione, e ela trouxe pra gente muitas informações interessantes sobre como essa empresa, essa grande empresa, tem driblado a crise e todas as dificuldades que a pandemia trouxe. Não é? É uma empresa de porte grande, uma empresa grande, e que em meio a todas essas dificuldades não tem desistido e está aí inovando e crescendo aqui no bairro da Cidade Nova, em Serrinha. Oi, eu sou professora da oficina I9ADM e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a conclusão da entrevista feita à empresa Minas Bahia, que é uma fábrica de calçados que se localiza aqui na Cidade Nova, no município de Serrinha. Após realizar a entrevista, que eu estou aqui com ela em mãos, eu gostaria de socializar com vocês algumas informações muito importantes a respeito do posicionamento desta grande empresa com relação ao período pandêmico, que, segundo a Alcione Oliveira, ela é auxiliar do departamento pessoal, eles subdividiram a crise vivenciada pela empresa em 2 períodos. O de março do ano passado, que foi logo no iniciozinho da pandemia, e o segundo período, em que foi o início deste ano, quando teve bastante alta com relação aos casos, não é? Então, foi perguntado a Alcione, no início, quais foram as medidas, não é, adotadas pela empresa para que pudessem continuar a acontecer a produção. Quais as medidas que foram tomadas no ambiente físico? Ela citou aqui que houve sim a notificação pelos órgãos responsáveis, né, de exigências com relação ao protocolo da saúde, e eles tomaram medidas como distanciamento entre os funcionários, entre o maquinário, a implantação de pias com água e sabão em locais predeterminados, não é, para a higienização das mãos dos funcionários. Também colocaram lava-pés, que é uma espuma com cloro e líquidos que tem o poder de desinfectar os pés. Então, quando os trabalhadores chegam, eles passam por essa porta em que limpa os pés. Em várias portas de acesso e de saída tem esse chamado lava-pés. Uma outra questão que foi perguntado é se, desde o início da pandemia, qual foi o maior desafio enfrentado pela empresa. Ela salientou que foi manter o quadro de funcionários. Foi o maior desafio, por conta da diminuição de pedidos, não é? O faturamento da empresa caiu muito. Então, manter o quadro de funcionários ativo foi o maior desafio, segundo ela. A produção sofreu queda? A terceira pergunta feita a ela, e ela respondeu que sim, muita queda. E sim, infelizmente, eles precisaram demitir funcionários. No primeiro período, eles precisaram demitir cerca de aproximadamente 100 funcionários. E no segundo período, que eu citei a vocês no início, eles precisaram demitir cerca de 200 funcionários.
E isso, para uma cidade pequena como Serrinha, é um grande baque na economia local, principalmente. A venda continua igual? Com certeza não. Não por conta da diminuição de pedido, então, com certeza, a questão de vendas diminuiu também muito nesse período. Aí eu perguntei a ela se a empresa parou em algum momento de produzir, quanto tempo ficou parada, né? E o que isso representou de perda, né, para a empresa. Ela disse que no primeiro período, por conta da escassez de vendas, a produção parou por completo, não é? E no primeiro período, eles ficaram parados cerca de 6 meses, com redução de 70% de salário e jornada de trabalho. No segundo período, eles ficaram parados 14 dias, mas conseguiram dar férias aos funcionários, porque não tinha pedido para manter a produção. Eu perguntei também se eles tiveram algum incentivo, não é, do governo, alguma contribuição que ajudasse a empresa a enfrentar esta crise. Ela disse que sim, que durante o primeiro período em que eles precisaram parar, em que a produção foi reduzida e que os salários dos funcionários foram reduzidos em 70%, não é? Esse 70% que a empresa não pagou ao funcionário foi pago pelo governo. Ela colocou aqui que o governo pagou 70% dos salários dos funcionários e a empresa 30%. Ou seja, no primeiro período em que teve 70% da produção em queda, em que eles tiveram que reduzir carga horária e salários, o governo ele teve uma parcela de contribuição para manter o salário do trabalhador. A empresa se reinventou ou ofereceu algum outro tipo de produto e manteve a produção sem alteração? Foi o que eu perguntei para ela. Ela disse que foram feitas adaptações na produção por conta do valor alto de matérias-primas. Ou seja, ela me explicou que algumas matérias-primas que eram usadas tiveram que ser substituídas por similares ou por outra coisa mesmo. Eles tiveram que reinventar, inovar na forma de produzir para que não ficasse tão caro para o cliente. Ela colocou aqui ou em falta, porque muita matéria-prima realmente não encontrava. Visão que não... Aí ela colocou aqui que não poderia ser aumentado o valor do produto final. Ou seja, aumentou muito a matéria-prima que era encontrada. E se eles usassem como produziam antes, o produto final ia ficar muito caro e não ia vender. Então, a estratégia e inovação que eles fizeram para contemplar o período e tudo o que estava acontecendo era justamente reinventar na produção, né? Eles sempre fazem modelos novos, isso já é comum à empresa, mas eles tiveram que reinventar com relação à matéria-prima, com relação a produtos, para que, no fim, o preço pudesse ser vendido como estava vendido antes, para que não aumentasse muito para o cliente, porque não adiantaria nada também produzir se não tivesse a venda, não é verdade? Então, essa foi a entrevista feita com a Alcione, que é uma responsável do RH aqui da Minas Bahia, uma grande empresa na cidade de Serrinha, tá? E é isso aí. Grandes empresas são também grandes desafios, não é? Então, a gente pensa que só as pequenas empresas às vezes passam por algum perrengue financeiro, por crises. Não, empresas grandes, elas também passam por dificuldades, não é?